A internet é cheia de informações, mas muitas são difíceis de encontrar. Imagina quantas informações envolvendo a cidade de Apiquançu podem estar perdidas na rede. Mas nós estamos buscando essas informações e estamos encontrando. Você sabia que o navio chamado Uberaba naufragou nas costas do Maranhão e os pescadores da praia de Cajual dos Pereiras tiveram contato com os restos desse navio? No vídeo de hoje, vamos saber um pouquinho mais sobre isso. Então, pessoal, como eu falei, dentro desses relatos que eu venho guardando, desses recortes de jornais, a gente encontra várias histórias. E uma dessas histórias que eu trago para vocês para demonstrar esse banco de dados é o caso do navio Uberaba. Provavelmente muitas pessoas não têm conhecimento dele, porque esse caso aconteceu muito antes dos nossos avós, dos nossos pais, talvez. Por exemplo, na minha família, os meus avós nem haviam nascido nessa época, quando aconteceu esse caso. O navio Uberaba ele foi construído na Alemanha e fazia várias viagens para o Brasil. Em uma dessas viagens, ele estava ancorado no porto de Recife em 1914, quando começou a Primeira Guerra Mundial. Então, a partir dali, ele foi incorporado à Marinha Brasileira e começou a servir o Brasil. Então, ele fazia várias viagens de travessia do Brasil para os Estados Unidos, levando passageiros. Em uma dessas viagens, voltando de Nova York, ele foi atacado por um submarino alemão, mas como ele era um paquete e era bem rápido, ele conseguiu se livrar. Levou cerca de 32 tiros de submarino e mesmo assim conseguiu se livrar. Anos depois, em 1917, moradores, segundo relatos dos jornais, moradores de Cajual dos Pereiras e Unumaru, relataram ter visto 3 navios alemães ali, durante a Primeira Guerra, lá na costa de Urumaru, por ali. E eles passaram alguns dias ali, trocaram alguns mantimentos. Eles não dizem se eles tiveram contato com os pescadores, mas eles estiveram por ali alguns dias e depois desapareceram. E logo em seguida aconteceu esse caso do ataque do submarino com o Uberaba. Muita gente não sabe, mas a presença de submarinos ali na costa do Maranhão, aqui na costa do Maranhão, é muito comum. Prova disso é que anos depois, já na Segunda Guerra agora, pescadores também relatam ter olhado um monstro que provavelmente era um submarino, né? Mas que gerou muitas histórias, criou até lenda também na cidade de Guimarães. Submarinos alemães estavam passeando por ali pela pela Baía de Cumã, então mais longe da costa do Maranhão, então alguns pescadores olharam e eles não sabiam que era submarino. Eles imaginaram que era um monstro. Então, voltando para a cidade de Guimarães, eles começaram a contar essas histórias e todos os pescadores ficaram com medo de pescar por conta disso. Esse medo, né, gerado na população, começou a afetar a economia de Guimarães. Então, eles pediram das autoridades de São Luís para irem verificar isso na cidade. O delegado, na época, mandou eles sobrevoarem a região com aqueles dirigíveis, sobrevoaram a Baía de Cumã, tentando encontrar esse monstro e não encontraram. Então, mesmo assim, ele não encontrou. Então, ele voltou com uma lancha e averigou, mas mesmo assim não encontrou. Mas mesmo assim, os pescadores não queriam de forma alguma sair para pescar por conta do medo que esse monstro gerou. Então isso criou uma mitologia na cidade de Guimarães, que foi conhecido como Monstro de Cumã, que eu tenho certeza que influenciou várias histórias também que nossos avós nos contavam, sobre essas lendas e tudo mais. Foi basicamente como o monstro do Lago Ness, né? Provavelmente foi alguma coisa que estava ali no rio, eles olharam e isso começou a espalhar a lenda de um monstro, né? Justamente, porque eles não sabiam que era submarino, né? E segundo os relatos, eles olharam o monstro, ele tinha um chifre, que provavelmente era o baixo, a gente não fica com aquele equipamento assim, olhando assim, ele fica espiando lá em cima. Sei. Provavelmente era isso, e eles imaginavam que era um chifre do bicho. Mas bem que o submarino parece um monstro mesmo, um monstro marinho. Esse monstro do Cumã ficou tão famoso que inspirou até mesmo membros da Academia Maranhense de Letras a escrever um livro sobre ele. O Joaquim Tapari, que é membro da academia, escreveu Hitler no Maranhão, que era uma descrição sobre esse monstro e como ele surgiu ali na cidade de Guimarães. O navio Uberaba, voltando em uma dessas viagens dele dos Estados Unidos, voltando no Brasil, ele acabou encalhando ali no Passeio de Mané Luiz. Sobre o Passeio de Mané Luiz, nós sabemos que é o maior cemitério de navio do Brasil e o maior também da América Latina. Atracamos o bioma em cima de um verdadeiro cemitério submerso.
Dezenas de pessoas perderam suas vidas nas muitas tragédias causadas por esta perigosa região. Este foi nosso primeiro dia no Parcel do Manuel Luiz e deixou todos em alerta. Então, o navio, quando passou pelo Parcel, acabou batendo em um recife de coral, e acabou ficando encalhado. Ele não naufragou totalmente, mas ele ficou encalhado. Então, o pessoal ali começou a se desesperar. Haviam cerca de 200 tripulantes nesse navio, então eles começaram a se dispersar através das baleeiras, né, que é aquele bote salva-vidas que tinha na época, que o pessoal chama de baleeira. Então saíram dois grupos com duas baleeiras. Uma ficou à deriva e foi encontrado dias depois por um navio chamado navio Bragança, e a outra baleeira foi encontrada dias depois, ela foi parar em Carutapera. Inclusive saiu vários pedidos de informação sobre o pessoal que estava a bordo desse navio, perguntando para saber onde que eles estavam e tal. E quando eles chegaram em Carutapera, eles foram para Belém, e lá mesmo eles divulgaram no jornal que teriam sido salvos e estava tudo bem. O pessoal que ficou no navio, o restante da tripulação, foi resgatado dias depois por outro navio também, que foi lá com a intenção de resgatar eles. Dias depois que o navio encalhou ali, vieram alguns engenheiros dos Estados Unidos para tentar emergir esse navio, só que sem sucesso. E durante esse período que eles estiveram ali fazendo esses trabalhos, saiu outra baleeira desse navio e foi parar em Cajual dos Pereiros. Alguns pescadores de Cajual encontraram essa baleeira que tinha vários mantimentos. Isso o pessoal na época era ouro, né? Tinha vários talheres, tinha comida enlatada, boia, salva-vidas e tudo mais. Após eles encontrarem essa baleeira, o pessoal de Guajarutiba, que era onde tinha a coletoria da época, a coletoria antes pertencia a Cajual dos Pereiras, depois foi para Guajarutiba. Então o coletor de Guajarutiba ficou sabendo que eles teriam encontrado essa baleeira e ele julgava que a baleeira era pertence da União, então ele foi lá confiscar. O pessoal de Cajual não gostou nem um pouco disso, então reivindicou e informou o jornal que estava acontecendo isso. E foi esse caso que saiu no jornal e que através desse caso a gente ficou sabendo dessa história. E sobre o navio, depois de meses tentando emergir o navio, os capitães e os engenheiros desistiram e ele acabou naufragando totalmente. E está lá até hoje. Inclusive, quando a gente pesquisa sobre o Parcel de Manuel Luiz e os navios que estão naufragados lá, o Uberaba é um deles. O transatlântico Uberaba bateu nos recifes e afundou em 1921 com 1.000 pessoas a bordo. Do registro trágico, resta sua imensa massa de ferro repousando no fundo do mar. Nós podemos visualizar que existem muitas histórias sobre a Apicuaçu. No entanto, muitas histórias também perdidas por aí, que a gente nem sabe onde está e nem sabe como encontrar. Então, nós estamos tentando reunir todas essas histórias e para isso a gente precisa da ajuda de vocês. Que vocês nos mandem imagens, fotos, relatos, histórias, nos contem também as lembranças que vocês têm para que a gente possa enriquecer mais ainda esse banco de dados. Para reunir todas as informações, ela não vem pronta. A gente está investigando, né, diariamente nos relatos de jornais da época para poder formular essas histórias. Então é necessário muita pesquisa e dedicação para reunir essas histórias de Apicuaçu. Então, realmente a gente precisa da colaboração e quem puder ajudar, estamos aí de portas abertas. Então, gente, muito obrigado pela atenção e se você quiser colaborar com a gente, então a gente vai deixar os nossos contatos por aí, o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, o e-mail. Você pode estar mandando sua informação ou então entrando em contato com a gente. Só para deixar claro que esse vídeo aqui ele foi um resumo, né, sobre esse assunto específico, mas que nós estamos preparando aqui um roteiro para ficar muito bem organizado e quem sabe no futuro a gente vai disponibilizar não só esse, mas outros casos que envolvem a Apicuaçu que a gente tem no banco de dados e a gente quer contar com o pessoal aí, né? Sim, com certeza. Então é isso aí, muito obrigado.